Oi, gente. Então, vamos iniciar essa maquiagem. Eu começo fazendo a limpeza com lenço demaquilante e depois eu passo um protetor labial Photo 60 da Ana Sol, só mesmo para proteção, questão de muito ressecamento. Depois eu venho com um cero em gotas da Ruby Rose, que é um regulador de oleosidade, que é muito bom. Eu passo com a mão ou com pincel, eu prefiro passar com pincel, não gosto muito de usar mão. Agora eu vim com Prime, mesmo só pra tapar alguns porozinhos. E depois eu vim com o Touch da Rinode, é o Final Touch, Bruma. Venho com corretivo amarelo, para cobrir um pouquinho a olheira que ela tem aí nesse cantozinho. É coisa simplesinha. Dou uma molhadinha com o Final Touch da Rinode na esponjinha que já tava molhada, só mesmo pra mim conseguir fazer um esfumadozinho com esse corretivo bem legal. Eu usei a base da Revlon misturado com o corretivo amarelo, porque ele é bem cinza, essa base é um pouco cinza e eu não gosto muito, não. Aparentemente fica bem branco, mas aí depois ele... questão de contorno e tudo mais, aí regula direitinho a cor. E depois ela oxida um pouquinho também. Esfumo direitinho. Agora vem com corretivo, com contorno, que é da Catherine Hill, Pestique, o Ébano. E faço todo o contornozinho. Esfumando bastante para não deixar nenhuma marcação. Aí esfumar. E esfumar. Agora eu venho com o claríssimo para mim fazer os contornos de luz. Abaixo do olho, em cima da testa, não exatamente em cima da testa, mas entre as sobrancelhas. Eu gosto sempre de pegar um pedacinho ali do nariz, que eu gosto de fazer esse contornozinho. Eu faço triângulo e pego em cima um pouquinho assim dessa abinha do nariz. Em cima do nariz, acima dos lábios, no queixo. Eu gosto sempre de dar uma esbranquiçadazinha só naquele cantinho lá pra ficar bem marcadinho, que eu gosto dessa parte marcada. Eu venho e esfumo com a esponja, com a esponjinha molhada. Faço o contorno do nariz bem fininho. Eu gosto de fazer um triângulozinho na pontinha, dependendo do nariz, igual ela tem a parte de baixo do nariz, esse ossinho de baixo, ela tem bem definido, bem gordinho, aí eu passei escuro pra mim conseguir dar uma diminuída. Esfumei direitinho a parte clara. Agora eu tô esfumando com a partezinha do mais escuro, que é o contorno mais escuro. Que é pra... eu gosto muito do ébano. É o mais escuro, na verdade. E eu vou esfumando com a esponjinha e vou pegando um pouquinho de pigmento e vou dando uma corrigidazinha mesmo, só pra esfumar e repor um pouquinho, só pra dar uma corrigida. Esse é o pó translúcido, se eu não me engano, eu acho que esse aí é o da Vult. É o da Vult. Aí eu passo bastante na área do olho, mas antes de eu passar, eu peço a modelo, a cliente, pra olhar pra cima e esfumar bastante abaixo do olho, pra não ficar nenhum tipo de marcação e o corretivo não entrar dentro dele. Aí eu passo bastante mesmo. Eu gosto dessa esponjinha porque ela me deixa bem marcadinho nos cantinhos, ó. Esse cantinho lateral mesmo fica muito bonito, ó. Bem marcado. E eu gosto bastante. E depois eu venho com a paleta da Ruby Rose, que eu gosto, que tem vários tons.
E sempre quando eu vou esfumar todo esse pó translúcido, eu gosto de usar sempre a cor dela. Pra quê? Porque se por um acaso a base tiver um pouco mais clara, eu consigo nivelar ela. Então, assim, algumas partes que tá escuro não vai ficar tão claro. E as partes que tá claro não vai escurecer com o pó. Então, eu gosto bastante. Agora, eu vim com um pouquinho mais escuro. Pra mim dar uma escurecidinha só na parte do contorno escuro, só mesmo pra acender essa corzinha aí. Eu vim com o blush, um laranja. Esse blush eu uso ele tanto como blush quanto como sombra também da Bella Femme. Muito, muito bom. E agora eu vim com um blush um pouquinho mais rosadinho mesmo, só na parte de cima, só pra dar um charmezinho. Esse aí, na verdade, é o Final Touch que eu usei, só que ele tem pigmentozinho dentro. E aí ele deixa a pele bem iluminada. Passei bastante iluminador, porque eu sou a louca do iluminador, que eu nunca vi uma coisa dessa. Passei bastante. Eu aproveitei, gente, que a pele tá bem molhadinha, e você vê que eu dei uma abanadazinha só pra dar uma pré-secada. Aí, pra não ficar muito marcado, aí eu vim com um pincelzinho. Esse pincel, se eu não me engano, é da Macrylan, ele é bem fofinho. E venho fazendo todo o contorno. Eu gosto de passar o iluminador, esse é da Ruby Rose, no cantozinho dos lábios e fazer o contornozinho. Eu uso esse da Catherine Hill, esse pen stick aí, pra quê? Pra me dar um volumezinho maior aos lábios que ela gosta. E ela quase não tem, eu consigo dar uma profundidadezinha pros lábios dela e fica bem bacana. Esse é um corretivo que eu uso. Ele é um pouquinho mais amarelado. Eu gosto de fazer a misturazinha porque ele é amareladozinho. E esse pestique da Catherine Hill, ele é bem branco, que esse que eu tenho é o claríssimo. Então eu acho que dá um contrastezinho. Faço o contornozinho da sobrancelha. Ó, vi que eu dei uma misturadazinha aí. Eu esfumo, dou leve batidinha, batida com arrastadazinha, porque eu também tenho que tirar o excesso de produto que tá em cima desse olho. Isso é uma pastinha pra sobrancelha, bem bacana, ela é a prova d'água, é bem legal essa aí. E faço a sobrancelha certinha, como a gente tinha acabado de fazer a sobrancelha dela, então assim, não teve erro, foi muito, muito rápido fazer a sobrancelha dela. Ela tem a sobrancelha perfeita, né? Faço a outra sobrancelha também, certinho. Eu não gosto de deixar a sobrancelha escura, eu sempre dou uma esfumadazinha, pego um pincelzinho e vou dando uma varredurazinha nela pra mim conseguir tirar um pouco o excesso aí no início. E eu dou uma limpada na minha mão, que é pra tirar o excesso e não borrar e ficar com a cor bonita, né? Olha, gente, que pele iluminada. Perfeito. Agora eu tô passando o pó. Um pó da Catherine Hill que eu gosto. Oh, da Catherine Hill não. Esse aí, na verdade, é o da Vult. Eu dou uma esfumadazinha, ó, e depois eu passo. Na verdade, eu tiro toda a marcaçãozinha que eu tenho em cima do olho dela, na pálpebra, e aí eu passo o pó. Qualquer pozinho fino, nada impede de você usar qualquer um, por isso que eu uso esse aí, que é um fino e muito bom. Agora eu venho com a paleta da Catherine Hill, e eu pego o mais laranjinha de todos. E eu gosto de dar varredurinha, eu não gosto de sair fazendo em círculo o esfumadozinho, não sei, eu acho que eu acostumei. Eu passo em toda a pálpebrazinha em formato redondo, eu quero que o pigmento fique em um lugar só. E vou esfumando, esfumando. Esse aí, na verdade, é um pincel limpo. Pra quê? Pra me tirar algum tipo de marcação que eu tenho em cima, porque se eu tiver marcação lá em cima, não fica legal. Aí vai ficar feio.
Gente, quanto mais esfumar, melhor, hein? Fica mais bonito. Esse aí agora eu peguei um pigmento um pouquinho mais escuro. Não é porque eu tô usando essa paleta que vocês também têm que usar, não. Pode usar qualquer cor, hein? Seja que seja do gosto de vocês. Eu gosto muito, muito, muito dessa paleta. Pra mim é uma das melhores. Agora eu coloquei o pó translúcido embaixo, porque quando eu tava esfumando, eu vi que tava caindo em cima da pele. Aí, pra mim não ter trabalho depois pra me limpar, eu faço essa camadazinha, essa plumazinha de pó translúcido, pra quando eu for varrer, for limpar depois, eu não tenho trabalho nenhum. Eu simplesmente passo o pincel e fica tudo perfeito. Eu gosto muito de usar um corretivo ou até mesmo uma pastinha para sobrancelha abaixo do olho. Eu gosto de usar coisa cremosa porque eu consigo segurar bem mais a minha sombra embaixo do olho, porque eu sei que eu passo um cremoso e eu selo com a sombra que eu quero. Eu sempre uso um pouquinho mais escuro. Eu tenho várias cores, mas eu gosto de usar esse aí, que eu acho que dá uma pigmentada no marrom e fica lindo. E é uma facilidade para segurar o preto nisso aí depois, que é uma beleza. Desliza, gente. Não borra. Ixi, a gente tira várias fotos aí. Não borra o olho de jeito nenhum. Eu venho esfumando com todo... Pra me tirar qualquer tipo de marcaçãozinha, que eu gosto bem esfumadinho. Eu venho agora com um pincelzinho mais gordinho. Ele é próprio pra isso mesmo, mais pra área do olho. Eu só não me lembro qual marca que é esse aí. E venho com aquela primeira sombra que eu usei, aquele alaranjado, e passo bastante nessa área aí, porque eu quero selar também aquele primeiro corretivo que eu passei. E eu acabo selando ele e dando cor, porque eu gosto muito de cores assim abaixo do olho. Eu particularmente eu não gosto de usar muito preto, não. Ou é o marrom ou é colorido. Eu venho passando, venho esfumando, tomando cuidado pra não cair embaixo, apesar que se cair embaixo não vai grudar, porque eu tinha passado uma camadazinha de pó translúcido. Venho com sombra por baixo, eu uso essa sombra aí, é da Tracta, eu gosto muito, eu acho que ela é muito pigmentada. O que eu não gosto muito dela é que ela acaba esfarelando um pouco, então assim, se não tiver cuidado, mancha mesmo. Eu já manchei várias vezes a pele. Quando eu vou fazer um olho mais escuro, eu gosto de fazer primeiro o olho, porque Deus me livre, acontecer isso aí de você estar com a pele prontinha e você borra um pedacinho, eu quero morrer. Então, eu já fiz aquela camadazinha já pra me livrar disso. Venho esfumando um pouquinho com aquele laranjinha, só pra não deixar nem o preto nem o laranja marcado. Eu gosto muito bem esfumado. Venho com esse lápis da Catherine Hill. Não, ai, gente, eu quero só falar Catherine Hill, pelo amor de Deus. O da Mary Kay, e esse pigmentozinho que eu tô usando é um lançamento da Miss Lai. Gente, esse pigmento é muito lindo, muito, muito, muito lindo. E ele gruda, secou, não sai. Dá um trabalho pra sair do olho depois. Eu passo ele, depois eu venho esfumando antes de secar com um pincelzinho, aquele que tava sujinho de laranja, pra quê? Pra mim já conseguir dar uma esfumadazinha nesse pigmento na minha pele, porque eu não quero que fique marcado, eu quero que fique um degradê muito bonito. Venho do outro lado, mesmo processo. Muita calma, me certificando que tá no lugar certinho, nem muito acima, nem muito abaixo. Se ficar muito acima, fica feio, fica marcado. Se ficar embaixo, vai ficar feio, porque não vai dar pra ver. Caso a pessoa tenha dúvida, é só colocar, em questão do nivelamento aí onde vai ficar, é só colocar um pouco de pigmento na parte de baixo e pedir o cliente pra olhar pra cima. Abre o olho, olhando pra cima, e ele vai marcar bem no lugar certinho.
Aí você sabe aonde que vai ter que colocar esse pigmento. Venho fazendo um mini cut crease ali, ó. Pego um pouquinho de pigmento a mais e vou preenchendo. E tomando cuidado para não sair torto, né? Porque se sair torto fica muito feio. E corrigir esse negócio aí dá trabalho. Terminei de fazer com o pigmento, o que que eu venho? Eu venho com a sombra, que eu usei a primeira sombra, a mais alaranjada, e venho tentando esfumar esse pigmentozinho por cima do pigmento. É meio complicado pegar porque ele já secou, mas eu não quero que pegue tanto, eu quero só que tire a marcação que tá nele. E eu venho pigmentando um pouquinho mais aquele cantinho de cima. E agora, se eu não me engano, eu acho que é um marrom. Um marronzinho bem escurinho. Venho com um pincelzinho menor. E faço o cantozinho externo com o pigmento, com a sombra da Tracta Preta. Esfumando bastante. Esse aí é um pigmento que eu tenho, que ele é muito lindo, muito. É da Divina Diamond. Eu comprei ele em São Paulo. Nossa, perfeito esse pigmento. Como o pigmento de baixo parece uma colazinha, por mais ele secou, mas mesmo assim, quando você vem com outro pigmento por cima, ele gruda. Venho agora com um pincelzinho, tirando toda a sujeirinha de pigmento, de sombra e tudo mais que tem ali, que eu tô tirando já aquela camadazinha do pó translúcido que eu botei. E agora eu venho com uma canetinha delineadora. Eu acabo achando a caneta um pouco mais difícil do que o delineador líquido. Ou delineador em gel. Venho com cílios, já tinha deixado secar. Medi tudo direitinho, ó, medi ele. Passei a cola e deixei secar. Eu gosto de deixar ele secar em pezinho. Eu deixo a pinça e coloco os dois cílios dentro da pinça. E é rapidinho. Esse batom é um batom importado que eu tenho. Muito lindo. Muito, muito, muito maravilhoso ele. Ah, eu não sei o nome dele. Eu sei que ele é Matte Lipstick, é o nome dele. Número F09. Aí eu aproveito e uso, gosto muito de usar, porque ele é mate, na verdade, esse pigmento aí. Ou esse batom. Aí eu tenho um top da Dalla Makeup, um gloss labial, efeito espelhado. Aí eu faço a misturazinha e fica muito lindo. Coloquei os cílios, tinha deixado secar já, vim, só encaixei. Dou uma aberturazinha no olho dela pra dar um pouquinho mais de conforto. E eu não gosto de passar o rímel com a escovinha dele. Eu acho anti-higiênico e eu pego o cotonetezinho e vou passando. Coloco meus dois dedos pra quê? Pra não prender. E é isso. Até a próxima. Espero que tenha gostado. Até mais.